meu nome é Adriana e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho que eu nomeei como Plano Estratégico de Desenvolvimento de Liderança e Engajamento Organizacional. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de começar falando sobre a contextualização da empresa, tá? Esse é um caso real, é uma empresa de 2.000 colaboradores que tem um crescimento acelerado de 35% ao ano e tem atuação multiestadual, tá? Em todo o território nacional. E os colaboradores, em cerca de 90%, atuam em modelo híbrido, tá? Então, a maioria atua home office. Bem, analisando a situação problema, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês o que que revelou esse diagnóstico, tá? O diagnóstico, ele revelou uma inconsistência da liderança entre contratos. E como é que eu cheguei nessa conclusão, né? A gente fez uma pesquisa de NPS e, no geral, a empresa saiu com 63 pontos. A meta da empresa é 73, tá? Mas existia uma variação muito grande, tá? Alguns contratos tinham NPS 45, variavam de 45 até 82. O turnover da empresa está em 2,6% ao mês e a satisfação com a liderança ficou em 72%. E as causas identificadas foram a ausência de uma trilha de formação padronizada para os gestores, a falta de rituais de cultura, feedbacks são raros e uma sobrecarga operacional dos líderes. Esses números eles precisam mudar e é exatamente isso que esse projeto está propondo. Mas antes de falar das soluções para vocês, eu queria falar um pouquinho do impacto, né, financeiro. É, an- o custo estimado da rotatividade para essa empresa é de 7,4 milhões por ano. Isso inclui, tá, um custo de recrutamento e seleção, o custo de onboarding, a perda de produtividade durante a adaptação de novos colaboradores devido à curva de aprendizagem, né? O risco reputacional e perda de conhecimento acumulado. Traduzindo, né? A cada mês sem nenhuma ação, a empresa perde 615 mil em custos que poderiam ser completamente evitados. Bem, para estruturar o projeto de uma forma completa, eu utilizei a metodologia Canvas, tá? Que organiza os principais elementos em 9 blocos. O primeiro bloco ali é a proposta de valor, né? Que é elevar a consistência da liderança e reduzir o turnover por meio de um projeto estruturado. A justificativa desse projeto está nos dados que a gente acabou de ver, né? Um NPS de 63, uma variação crítica entre contratos, né? Que vai de 45 a 82, um custo de 7,4 milhões por ano e a satisfação com a liderança de 72%. Os entregáveis são 5: uma trilha de liderança, mentoria executiva, fóruns de escuta, um programa de reconhecimento e rituais de cultura. As partes interessadas incluem a alta liderança como patrocinadora, ela precisa patrocinar, né? Os gestores como público-alvo e o RH, que vai ser o facilitador. O projeto ele tem premissas claras: adesão mínima de 90% dos gestores, um orçamento de 216 mil e um prazo de 12 meses com medições quadrimestrais. Os riscos, eles foram mapeados e todos têm estratégia de mitigação bem definidas. As soluções eu dividi em 5 pilares, tá? O primeiro é a trilha de liderança, que é um programa de 8 módulos com 40 horas de formação, abordando liderança situacional, feedback, comunicação e gestão de conflitos. O segundo é uma mentoria executiva. A minha intenção é colocar par, né, de gestor sênior com gestor mais júnior e eles se auxiliarem, tá? Fazendo sessões mensais individuais, com foco no plano de desenvolvimento. O terceiro são os fóruns de escuta ativa, reuniões bimestrais por contrato, canal anônimo de sugestões e um dashboard em tempo real do NPS, que eles podem ir acompanhando. O quarto é o programa de reconhecimento, com uma premiação trimestral, o reconhecimento por pares, né, aquele lá da mentoria, e benefícios vinculados à avaliação do gestor. E o quinto são os rituais de cultura, que são momentos ao hands, né, onde eles vão vivenciar a cultura que a gente quer que eles preguem para os colaboradores. Um onboarding cultural e embaixadores de cultura por contrato. A gente estabelecer responsáveis por disseminar essa cultura. Esses 5 pilares, eles atuam de forma complementar e simultânea. Bem, vou detalhar um pouquinho mais os entregáveis. Cada pilar
eles têm entregáveis concretos e metas diretamente vinculadas aos indicadores do projeto. Por exemplo, a trilha de liderança ele tem como meta 90% de adesão dos gestores. A mentoria executiva ela garante um PDI ativo de 100% dos gestores participantes. Os fóruns de escuta visam elevar o NPS de 63 para 73 pontos. O programa de reconhecimento tem como alvo aumentar a satisfação da liderança de 72 para 80%. E os rituais de cultura trabalham para reduzir o turnover de 2,6% para menos de 2% ao mês. Cada entrega tem responsável, prazo e métricas de sucesso definidos. Os objetivos do projeto seguem o formato SMART. Então, eles são específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Então, ele é específico por quê? Porque é um programa para um público específico, para os gestores, tá? Ele é mensurável por quê? Por conta das metas que eu já estipulei aqui e mostrei para vocês. Ele é atingível porque ele tem um investimento de 216 mil com ROI de 900% baseado em benchmarks setoriais. E ele é relevante porque ele está alinhado ao crescimento de 35% ao ano em modelo distribuído. E ele é temporal porque são 4 fases em 12 meses com medições quadrimestrais. Então, está dividido aqui os 4 meses e 4 fases, né? E o que eu vou fazer em cada? Na fase 1, diagnóstico e design. Na fase 2, um piloto e ajuste, que vou usar um único contrato, tá? Na fase 3, escalar para todos os contratos. E na fase 4, a consolidação e o ROI. Bem, investimento e retorno do ROI. O investimento total do programa é 216 mil, distribuído entre trilha de liderança, mentoria, fóruns de escuta, reconhecimento, rituais de cultura e gestão do programa, tá? Um retorno estimado de 2 milhões por ano, ou seja, um ROI de mais ou menos 900%. Bem, além disso, tá? Além de benefícios tangíveis, a gente também pode falar aqui dos benefícios intangíveis, né? Que estão alinhados ao ESG. No pilar ambiental, como modelo híbrido, a gente coloca, né? Como ambiental, no pilar ambiental, a gente colocou porque o modelo é híbrido, porque ele reduz deslocamentos. No social, com respeito ao colaborador, inclusão e bem-estar. E na governança, como liderança ética, escuta ativa e prestação de contas. Então, ele está alinhado ao ODS 8, 10 e 16 da ONU. Considerações finais, eu gostaria de encerrar com vocês, querendo reforçar a mensagem central desse projeto. Estamos diante de uma decisão estratégica com retorno comprovado. Então, eu acho que é um projeto extremamente relevante e importante para a empresa que tem viabilidade financeira, impacto estratégico, tem maturidade e método e relevância humana e também está alinhada ao ESG. E aqui no meu último slide, eu coloquei as referências bibliográficas. Gostaria de agradecer e desejar sucesso a todos.